a questão do tratamento, ela é tão simples pela Bíblia, que, como o pastor Jamel falou, se você pegar 2 Samuel 12, do 11, tanto o capítulo 11 como o 12, na hora que Davi peca, ele esconde. Natã vai, faz a parábola e diz: és tu esse homem? No 32, Davi vai dizer: quando eu me calei, meus ossos apodreceram. Ele está mostrando o efeito de um pecado não confessado para a própria pessoa. Ou seja, ela adoece, ela entra em crise, e isso acontece. Mas ele diz: mas o Senhor perdoou. Davi vai pagar tudo. Ele passa por todo um processo para que a cura de fato aconteça. Quando a gente vai para Pedro, que nega o Senhor Jesus, ele diz lá em Marcos 16, 7, quando ele diz: me esperem lá na Galileia, e diz para Pedro, ou seja, ele queria tirá-lo daquele desdém que poderia ficar contra a pessoa dele por ter negado o Senhor. Quando ele diz para Pedro, todos vão ver o interesse dele. A cura acontece com interesse. Se eu manifestar o interesse para com uma pessoa, a empatia, o desejo de vê-la restaurada, vai quebrar muitas contendas na igreja, muitos falatórios, porque as pessoas vão dizer: o pastor está dando todo o apoio necessário para ele. Não é assim? Não é, pastor? Ele está dando o acolhimento. Jesus fez o acolhimento com Pedro. O Senhor Jesus, ele não lançou ele fora. O outro exemplo de acolhimento está lá em 2 Coríntios, como também no 1, quando Paulo disciplina um homem que estava com um pecado crasso. Mas ele escreve a carta, vai sério, vai duro, aí depois ele diz: ele já se arrependeu. E agora vamos tratar tudo sem jogar em pauta esse assunto outra vez. Então eu acho o seguinte: se o jovem vem com desejo, estou falando de um jovem vir com desejo de realmente servir a Deus, e ele estiver pronto, como falou o pastor Jamiel, de passar pelo processo. Hoje qualquer estatuto diz que o membro tem direito à disciplina, mas à reconciliação. Mas no meio dessa reconciliação tem um processo que o membro passa para ele ser acolhido, para ele ser... O grande problema é que às vezes ele não quer esse acolhimento da forma correta, ele quer o acolhimento da forma dele. E aí é que é o prejudicial. Ele não quer uma palavra franca, ele não quer um tratamento correto, ele não quer... Porque o líder vai buscar: venha para cá, porque o pastor Jamiel falou, como era o acolhimento naquela época: o irmão está disciplinado, mas não falte no culto assim, não falte, porque senão você não recebe a reconciliação. Não era assim, pastor? Mesmo assim, o pastor dava aquele acolhimento e ficava sem paz. Ele não recebia paz, ele não tinha paz, não podia participar de culto de Santa Ceia. E como era que essa igreja conseguia sobreviver até aqui? Tinha um fator, o fator que a pessoa tinha interesse de servir a Deus. Hoje o maior problema que nós temos é uma gama de igrejas que elas querem ser lotadas, e na hora que eu disciplino um membro aqui que ele precisa de tratamento, aquele outro pastor da esquina acolhe ele. Mas acolhe ele não da forma correta, acolhe ele: o pastor lá te disciplinou, então venha para cá, que aqui é a igreja do amor, aqui é a igreja do beijo, aqui é a igreja do abraço. Não é assim? É assim ou não é que está acontecendo? E aí igrejas estão lotadas com pessoas dessa forma. Agora, se houver uma sinceridade, se houver, e eu vou finalizar minha palavra nesse sentido aqui, nós passamos na casa de um irmão, quase das 4 horas da tarde, quase 2 da manhã, eles querendo se separar. E aí nós lutando com o irmão, mas a irmã para não se separar, eu mais o meu pai. E aí pronto, aí terminamos, saímos de lá, não resolvemos nada. Aí na hora que nós saímos, um pastor viu, porque um irmão lá tinha uma condição, esse irmão estava no problema, no casamento, tinha uma condição. Na hora que ele viu nós saindo, ele foi com um carro lá. Os 2 pastores da Assembleia de Deus estiveram aqui? Tiveram. E aí? Não, eles disseram que eu estou errado, que eu estou em adultério. Meu amado, a nossa igreja é a igreja do amor. Nós lhe acolhemos lá. Aí ele disse: os meus pastores saíram daqui e lutaram comigo até agora. Quem não presta sou eu. E se eu sair, eu vou me reconciliar e vou voltar para a Assembleia de Deus. Então, vá para a sua casa, meu pastor, que eu tenho um pastor para me pastorear. Então, a questão é essa, né? Se houver essa sinceridade, mas o grande problema é que muitos estão buscando cura, como falou o pastor Jamiel, estão buscando cura, mas é uma cura dissimulada.
não é uma cura real, porque quem quer cura tem que estar sujeito ao tratamento terapêutico. Tem que receber a agulha, tem que receber a quimioterapia, a fisioterapia, o remédio, até se levantar. Se não for assim, não é cura, né? Quem quer emagrecer tem que fazer a dieta, né, pastor Jamiel? Como o senhor falou, né? O pastor Jamiel, e como é que faz para criar um ambiente acolhedor, integrativo para esses jovens, principalmente para aqueles que, às vezes, não tiveram uma família estruturada, não tiveram os laços familiares estão quebrados, né? Para que a gente evite que eles vão buscar fora esse acolhimento que às vezes vai ser errado, porque vai ser um acolhimento que não vai trazer orientação, caminho, direção e afins. Como é que a gente faz para criar isso no nosso meio? Para mim ou para ele? Para o senhor, porque aí depois eu volto para o pastor Jamiel. Então, para nós criarmos esse ambiente acolhedor para aquele que ele não se sente cuidado, tanto pela sua família, como também pela igreja família, eu acho que a melhor coisa é o pastor conhecer bem o seu rebanho e criar um ambiente que não seja estigmatizador, um ambiente que não seja de contenda, um ambiente que não seja de fuxico, um ambiente que demonstre amor, um ambiente que o membro sinta confiança no gabinete pastoral, que ele diga assim: eu converso com o meu pastor e a conversa fica só com ele no gabinete. Ele tem que ter confiança, tanto no departamento pastoral, como no departamento que acolhe o líder da mocidade. Ele tem que sentir confiança, ele tem que se sentir amado, amparado. Ele sabe que tem um problema, ele sabe que precisa resolver aquele problema, mas ele precisa do meu amparo, do meu cuidado. Um dia um jovem entrou na igreja e disse para mim: pastor Aziel, eu quero dizer para o senhor que eu estou aqui cultuando todo dia com o senhor, mas eu durmo com outra pessoa. E eu tenho vontade de sair, de ter liberdade espiritual. Mas eu não queria que isso se espalhasse. E eu estou com vergonha e eu vim dizer para o senhor que eu vou sair da igreja. Eu disse: você veio ao lugar certo, ao lugar para ser tratado, ao lugar para ser amparado, para ser acolhido, para ser amado. E fique certo que isso aqui só fica entre eu e você. Então, a partir daquele momento, aquela pessoa ela se sente, pela palavra do pastor, um membro da família, acolhido, pronto para ser amado, respeitado. E quando a igreja ela tem um ambiente agradável, que o crente se sente, ou aquela pessoa se sente amparada, ela vai se sentir feliz e vai ter um tratamento adequado. E amanhã a gente vai ver aquela pessoa glorificando a Deus, cantando, sorrindo, saudável, porque ela teve um bom tratamento. E ela vai dizer assim: o meu pastor me ajudou. Eu saí dessa, eu venci, o processo foi longo, porque durante esse processo, nós vamos entendendo que no meio dessas feridas, quando vai acontecendo a cura, que tem um tratamento, que tem um amparo, que tem as palavras de amor e de carinho, aquela pessoa vai ver o quanto o líder dela fez por ela, e ela vai se sentir honrada e glorificando a Deus pela vida do seu líder. Eu acredito que o caminho é esse.